18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está na sintonia certa, ligado na melhor programação de Manaus. Juntos mais uma vez, começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é terça-feira, hein? Terça-feira, 8 de fevereiro de 2022. Karime Leão, tudo certo, tudo bacana, tudo em cima. Carlão, boa noite, tudo em cima, meu amigo. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Já começamos agradecendo a sua companhia, a sua audiência aqui no Melhor Mix do Brasil. É isso aí, começamos agora o programa 18 horas. 6 horas e 1 minuto, vamos aos destaques do programa 18 horas desta terça-feira. Cenas de violência se tornam frequentes no Amazonas. O número de homicídios no estado aumentou mais de 40% em 2021 em comparação com 2020. E os números colocam o Amazonas no topo do ranking da violência no país. E no Amazonas, mais de 200 mulheres morrem por ano por falta de diagnóstico e tratamento precoce do câncer de colo uterino. Os dados oficiais revelam que 62,5% das mortes por Covid-19 no Amazonas registradas este ano são de pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto. Agora são 6 horas e 2 minutos, você no Melhor Mix do Brasil, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Vamos juntos até às 7 da noite, mais uma edição do programa 18 horas para você. 18 horas. Manaus, hein? A nossa capital tem sofrido fortemente com uma onda de violência, uma violência assustadora. Nem mesmo os funcionários dos Correios têm escapado. Foi o que aconteceu ontem à tarde na Cidade Nova, quando o carro do Sedex foi assaltado. O carteiro foi colocado na parte de trás do veículo e, para fugir dos assaltantes, ele se jogou do carro. Olha o medo, Karime, e o desespero desse funcionário público. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? São cenas que parecem de filme, né? De filmes de violência, aqueles filmes de ação, né? E é mais comum do que a gente pensa, viu, Carlão? Porque em menos de 3 meses, esse é o terceiro assalto em que a vítima precisa pular do carro em movimento para salvar a própria vida. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Hector Silva. Segunda-feira, dia 7. Assaltantes tomam um carro do Correios por volta das 14 horas no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. O objetivo era roubar as encomendas que estavam sendo entregues. Dirigindo o veículo está Rogério Reis, funcionário da empresa pública há mais de 15 anos, que é mantido refém pelos assaltantes. Temendo que sua vida fosse tirada, Rogério decide pular pela parte de trás do veículo, bate a cabeça no chão e fica desacordado. Cenas como essa têm sido mais comuns do que se imagina. Em menos de 3 meses, Manaus teve outros 2 assaltos, como o sofrido por Rogério, em que a vítima tenta fugir do local do crime por se sentir ameaçada. Assaltos a funcionários dos Correios também têm sido comuns, segundo um presidente do Sintect-AM, Sindicato dos Funcionários dos Correios no Amazonas, Luiz Ribeiro. Infelizmente tem se tornado comum os assaltos com os companheiros trabalhadores dos Correios. Inclusive, só para você ter uma ideia como está a situação, nós do Sintec aí, a AM aqui, nós já temos 17 ações contra a empresa pedindo danos morais e danos materiais pelas perdas dos trabalhadores, e o mais grave nisso tudo é o problema psicológico que fica com os trabalhadores. Nós temos companheiro nosso já tem mais de 6 meses de afastamento em consequência de um assalto, uma arma na cabeça do companheiro, ele não consegue mais trabalhar, ou seja, está fazendo tratamento psicológico. Nos outros 2 assaltos citados, as vítimas também saíram feridas. No dia 22 de novembro do ano passado, o advogado que fazia bico como motorista de aplicativo, Geraldo Marques Pimentel, foi esfaqueado 8 vezes por um casal que fingiu ser passageiro. Geraldo fugiu pela janela do passageiro para não ser morto pelos assaltantes. No mesmo mês de novembro, no dia 26, um adolescente pulou pela janela de um ônibus em movimento no centro de Manaus. O jovem caiu na pista e foi atingido pela roda do veículo na cabeça.
e por pouco não morre. Para o deputado estadual Dermilson Chagas, o governo de Wilson Lima está desmoralizado. O prefeito reforma praças, mas quem tem coragem de ir para as praças? Quem tem coragem? É parada de ônibus, é dentro de ônibus, é dentro da polícia, é nos eventos da polícia. Governador, está sendo desmoralizado. É o nome dele que está na lama. Nós, como oposição, só estamos dizendo, governador, faça alguma coisa, dê uma resposta. Pelo menos troque esses caras que estão aí. Porque se botar 0, vai ficar igual, não serve para nada. É nulo. Então, o que nós queremos aqui é uma reação. Nós estamos preocupados com o povo, estamos preocupados com a situação cada vez pior. O crime avança e o Estado recua. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Carlão, como a gente comentou agora no início, né? Hein? Esse tipo de violência virou rotina em Manaus. Agora à tarde mesmo, gente, um homem foi assassinado na Avenida 7 de Setembro, no centro da cidade, com um tiro na cabeça e outros nas costas. Imagina, segundo as informações, claro, preliminares, né? Bom, o pistoleiro chegou lá no lugar, efetuou os disparos e fugiu em direção a Manaus Moderna. São cenas que são exemplos absurdos de que a criminalidade avançou em toda a cidade. Não existe mais hora nem local seguro. Isso vem se intensificando porque o quê? Não temos policiamento nas ruas. O Amazonas tem uma grande defasagem de policiais e o governo tenta inutilmente frear a criminalidade colocando cavalete, gente, placas de segurança nas ruas. Cadê as polícias? E é complicado, viu, Karime? Porque nós temos consciência, eu acho que quase toda a população tem consciência de que esses bandidos, eles são assim, eles são extremamente violentos, né? Então a pessoa prefere realmente pular, arriscar a própria vida, porque ela sabe que se ela permanecer ali, ela pode sofrer realmente e muito. Aí você está falando no caso desse funcionário dos Correios que pulou do carro em movimento. É lógico, ele prefere. Vários, pelo menos 3, né? Eles preferem colocar a vida em risco do que ficar na mão dos bandidos. Porque hoje o bandido não é mais brincadeira. Eles são realmente violentos, Karime. E tem a certeza da impunidade, né, Carlão? Então é complicado. E esses cavaletes aí que você falou agora, Karime, já viraram, é claro, né? É lógico, é óbvio que isso ia acontecer. Viraram o quê? Viraram motivo de chacota nas redes sociais. Vou lembrar que só esse ano tivemos aí cenas absurdas de violência, como o carro, né, da polícia metralhado em frente ao fórum, um corpo esquartejado no centro de Manaus, como estamos falando, empresário sequestrado, fuzilamento de um homem na Avenida Rodrigo Otávio, uma das mais movimentadas da cidade, inclusive a Rodrigo Otávio. Tivemos também o assalto nas unidades de saúde de Manaus. Então, é um sortilégio de crimes, né? São vários crimes acontecendo e realmente está preocupante essa situação e tem que ter um jeito para isso. Está absurda, está urgente a situação. É o retrato de que nós vivemos uma crise na segurança pública do estado do Amazonas. As palavras são essas, é uma crise no sistema de segurança pública do estado do Amazonas. Não há segurança na cidade, não existe mais. Vou lembrar aí que nesse fim de semana um turista foi assaltado em frente ao mercado municipal no centro. Estava ali passeando e foi assaltado. O número de homicídios aumentou mais que 40% em 2021 e coloca o Amazonas no topo do ranking da violência do país. Bom, e a verdade, Karime, é que não temos aí um plano, né, de segurança e tudo, como nós estamos observando, é feito aí na base do improviso. E o resultado é que hoje Manaus está dominada pelas facções criminosas e as forças de segurança estão literalmente, né, de mãos atadas, sem poder controlar essa expansão assustadora da violência que nós estamos assistindo aqui em Manaus. E não tem como realmente esse pessoal garantir a segurança aos cidadãos aí, como nós estamos vendo, cara. Exato, Carlão, não é falta de vontade de agir dos policiais, não. Claro que não, sabemos que são homens e mulheres honrados. Começa com falta de policial, Exato, né? Eles que é um número reduzido de pessoas, falta de equipamento, falta de inteligência. Vamos fazer o quê? Então, eles ficam mesmo de mãos atadas, não tem o que fazer.
todos nós, a realidade é essa, que todos nós estamos vulneráveis. A dona de casa que vai para a feira, o estudante indo ou voltando da escola, o trabalhador que está fazendo seu trabalho, gente, o moço do Sedex, o trabalhador, o funcionário dos Correios, todos são vítimas, todos somos vítimas diárias de bandido, que sem a presença da polícia nas ruas, sem a presença inteligente, eficiente, né? Com todo um planejamento de segurança pública. Efetivo nos bairros, né? Bom, o que acontece quando há falta de policiamento, a falta de estratégia de segurança, de inteligência na segurança pública? É isso, um terreno fértil para a bandidagem agir tranquilamente sem serem importunados. É importante destacar que o governo Wilson Lima diz que investiu, né, mais de 280 milhões de reais no reforço da segurança. Mas cadê? O fato é que o cidadão está aí mais inseguro do que nunca. As pessoas estão com medo e não é à toa, né? Porque a sensação de insegurança afeta a todos, sem dúvida nenhuma, e ninguém está se sentindo seguro no momento aqui na capital, aqui na cidade de Manaus. 18 horas. E a taxa de transmissão da Covid-19 reduziu em 48% no Amazonas nos últimos 15 dias. O estado apresenta hoje a segunda menor taxa de transmissão do Brasil. E apesar da redução na taxa de transmissão, a Fundação de Vigilância em Saúde alerta para a importância de continuarmos, hein? Vamos continuar mantendo aí as medidas de prevenção, que é claro, é muito importante. Vamos saber mais detalhes agora com a repórter Nathalie Moraes. A transmissão de Covid-19 no Amazonas reduziu em 48% nos últimos 14 dias. Só nos últimos 7 dias, a redução foi de 25%, passando de 1,37 no dia 31 de janeiro para 1,3 no último domingo, dia 3 de fevereiro. No indicador atual, a cada 100 infectados podem transmitir o novo coronavírus para outras 103 pessoas. E o estado passa a apresentar a segunda menor taxa de transmissão do país. A taxa de transmissão é um número médio de contágios causados por cada uma das pessoas infectadas, levando em consideração mudanças no comportamento da população, como a prática de distanciamento social, o uso de máscara de proteção respiratória e a aplicação da vacinação contra a Covid-19. O secretário de Estado de Saúde, Anwar Samad, destaca que há 2 semanas o Amazonas ocupava o primeiro lugar com a maior taxa de transmissibilidade do novo coronavírus do Brasil e hoje é o penúltimo no menor índice de transmissão. Esse cenário foi possível devido às medidas que evitaram grandes aglomerações, associado também às ações para acelerar a vacinação contra a Covid-19 em Manaus e no interior. E não poderia esquecer também do apoio expressivo dos meios de comunicação em divulgar nossas campanhas. Segundo a diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim, à medida que a taxa se aproxima do indicador número 1, o cenário da infecção apresenta uma redução no potencial de transmissão do vírus de pessoa a pessoa. Em todo o estado, mais de 6 milhões de amazonenses já foram imunizados. É um índice que devemos comemorar porque indica que caminhamos para a redução de casos, o que impacta também em menos internações pela Covid-19. Apesar da redução da taxa de transmissão, a diretora-presidente da FVS alerta para a importância de continuar mantendo as medidas de prevenção à Covid-19. É hora de relaxar, precisamos continuar cumprindo o nosso papel em buscar frear a transmissão de pessoa para pessoa com o uso das medidas preventivas não farmacológicas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 14 minutos em Manaus, você no melhor Mix do Brasil, conferindo aí os principais destaques do dia, aqui em mais uma edição do programa 18 horas. E o governo do Amazonas não cumpre lei federal dos 60 dias para início do tratamento do câncer e por isso o estado é campeão aí em mortes por câncer de colo de útero no Brasil. Karine, essa situação, hein? Pois é, Carlão, aqui as mulheres com a doença levam meses para receber o diagnóstico e algumas morrem sem conseguir nem começar o tratamento. No Amazonas são mais de 200 mortes por ano por falta de diagnóstico e tratamento precoce no câncer do colo de útero. A repórter Odineia Araújo tem mais detalhes, vamos acompanhar.
Em 2012, a então presidente da República, Dilma Rousseff, sancionou a Lei Federal número 12.732, que trata sobre o primeiro tratamento de paciente com câncer e estabelece prazo para seu início. É a chamada Lei dos 60 dias. Essa lei garante ao paciente com a doença o direito de iniciar o tratamento no SUS em no máximo 60 dias após o diagnóstico. Só que aqui no Amazonas, essa lei não é obedecida pelo governo do estado, segundo o Instituto Mãos que Criam Artes na luta contra o câncer. A presidente da entidade, Aurinete Alves de Oliveira, diz que no Amazonas a demora é tanta para conseguir um exame de diagnóstico da doença que algumas vezes, quando se consegue, a paciente já morreu sem ao menos ter a chance de iniciar o tratamento. A demora é longa. Muitas vezes a mulher ela já está com um câncer avançado e com a demora do atendimento, tanto no CISREG para marcar uma consulta, para fazer um exame, muitas vezes a mulher acaba perdendo a vida. Então aqueles exames, muitas vezes quando chega lá com o médico e está apresentando um problema, já tem outro maior, porque demora muito tempo para receber os exames e demora muito tempo para o médico atender. Hoje nós temos uma lei, que é a Lei dos 60 dias, que nos dá o direito, e dá o direito para todas as mulheres que estão começando o tratamento do câncer, com 60 dias ela está diagnosticada e cuidando da sua saúde, mas na realidade não acontece isso. Aqui no nosso estado não funciona ainda essa lei. Hoje o tratamento do câncer de colo de útero, ainda conforme a presidente do Instituto, começa em média somente depois de 5 meses após a descoberta da doença. Só a biópsia demora de 120 a 160 dias para sair. Toda essa demora para fazer o exame e iniciar o tratamento tem colocado o Amazonas no topo dos estados com as mortes por câncer de colo de útero, segundo o Ministério Público. De acordo com o órgão, são mais de 200 mortes por ano por falta de acesso à saúde nos hospitais do estado. Por isso, a Promotoria de Justiça da Saúde iniciou uma investigação para saber sobre a realidade da oferta de exames de ultrassonografia para detectar o câncer entre as mulheres do estado. É o que informa a promotora de justiça, Cláudia Câmara. O estado do Amazonas é o estado campeão de mortes por câncer de colo de útero no Brasil. Diante dessa realidade e das dificuldades que as mulheres estão tendo para ter acesso tanto ao diagnóstico como aos serviços, foi instaurado um procedimento para acompanhar a oferta de serviços. Isso é um trabalho que está sendo desenvolvido pelo Ministério Público, junto com a Defensoria Pública do Estado. Nós já avançamos em vários pontos. Nós estamos acompanhando a construção de um centro para cirurgias de conização, daquelas lesões que não são câncer, mas que, se não forem tratadas, elas se tornarão um câncer. Então, o objetivo do trabalho é garantir às mulheres do estado do Amazonas um diagnóstico precoce do câncer do colo uterino e o tratamento também precoce para que muitas mulheres sequer venham a desenvolver a doença. Como resultado dessa pressão do Ministério Público, hoje, a biópsia, que antes era oferecida apenas na Fundação Secom, já pode ser feita também no Hospital Delfim Aziz e nas policlínicas do município. De acordo com o Ministério Público, ainda existem 2 questões a serem resolvidas: oferecer às mulheres um preventivo mais preciso e criar um centro fora do Secom que ofereça cirurgias de conização do colo do útero para a retirada de lesões que podem virar câncer. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 19 minutos, vamos falar de política. Bora. A repórter Artemisa Gadelha traz pra gente os bastidores da política amazonense. Muito boa noite, Artemisa, tudo bem? Bem, o governador Wilson Lima, ele já definiu o partido que vai disputar a reeleição? Olha aí. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite para você que acompanha o programa 18 horas. Olha, minhas fontes garantem e confirmam o destino do governador Wilson Lima. Ele vai para o PL, Partido Liberal de Alfredo Nascimento, e também agora do presidente da República, Jair Bolsonaro. Antes de ir para o PL, Wilson Lima tentou vários partidos, mas carregando na bagagem uma rejeição recorde, talvez a maior da história do Amazonas,
além do terceiro lugar nas pesquisas. Então, muitos partidos fecharam as portas para o governador. Entre eles, União Brasil, que até ontem o Wilson Lima dizia para os mais próximos que seria seu. E mesmo com a máquina nas mãos, não obteve sucesso. Sem opção, o governador decidiu então bater o martelo e vai se filiar ao PL. As conversas foram finalizadas ontem. E já que nós falamos aí do União Brasil, adivinha quem fechou com o partido? Se você pensou Amazonino Mendes, acertou. Amazonino lidera todas as pesquisas para o governo do Amazonas, com quase 30% acima do segundo colocado. Pessoas mais próximas ao ex-governador do Amazonas disse que ele estava muito feliz essa tarde com a aprovação do União Brasil. Amazonino está em São Paulo, mas já está arrumando as malas, já está inclusive de malas prontas para retornar a Manaus e iniciar a implantação do União Brasil em todos os municípios amazonenses. E em relação aos aliados de Amazonino, os deputados Dermilson Chagas, Wilker Barreto e o vereador Amon Mandel, que recentemente anunciaram saída do Podemos, agora devem seguir quem? O líder Amazonino Mendes e provavelmente fechar a filiação também à União Brasil. Karime Carlão. Boa. Ei, Artemisa, hoje, durante o grande expediente da Câmara Municipal de Manaus, o presidente, o vereador Davi Reis e o vereador Rodrigo Guedes, hein? Eles bateram boca. O que aconteceu lá? Qual foi o clima? Esquentou, é isso? Esquentou mesmo, viu, Carlão? E, na verdade, há muito tempo não existe harmonia entre os dois. Sim. E é bem fácil da gente entender. Rodrigo Guedes tem sido uma pedra no sapato do presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis. Por quê? Rodrigo entrou na justiça contra a construção do puxadinho da Câmara, depois contra o aumento do cotão de 18 mil para 33 mil reais. E tem ganhado apoio da sociedade. Para completar, Rodrigo Guedes e o vereador Amon Mandel, os dois juntos, estão ganhando todos os embates na justiça contra Davi Reis. Mas falando da confusão de hoje, o vereador Rodrigo Guedes foi cortado pelo presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis, enquanto fazia críticas à Prefeitura de Manaus. E aí começou um bate-boca. Vamos acompanhar um trecho da sessão? Para quem está pelo Instagram e o YouTube aí do 18 horas, pode acompanhar também as imagens. Eu queria que o prefeito tivesse dito dali, das coisas que ele falou na mensagem dele. Falado diretamente para a população que ele, por opção própria dele, conclua, vereador. Você tinha 6 minutos, já estamos chegando em 28. Pois é, vereador, eu concordo com Vossa Excelência. Teve gente que falou 1 hora aqui. Uma hora não. Falou. Mais de 40 minutos. Mas já... Você deve ter um relógio igual ao de quem? Porque o daqui não é. Eu vou ter que ver aqui na sessão o tempo. Se você preferir. Então vamos ver. Eu preciso seguir a sessão. Então vamos ver juntos, por favor. Não, veja você. Não, e se tiver uma pessoa que falou prosseguir. Não, presidente, eu quero saber se tiver uma pessoa que falou mais tempo aqui, junto com os apartes. E aí? Como é que a gente vai ficar? Só porque eu estou falando do prefeito? Não. Se for para elogiar, pode ficar 50 minutos? Vereador Rodrigo, você não precisa da tribuna para falar com o prefeito. Vossa Excelência sempre teve o telefone dele, falava no período da eleição. Vossa Excelência sabe disso. Sim. Não se prenda a isso. Eleição é uma coisa, mandato é outra coisa. Eu sei disso, é por isso que eu preciso primar pelo regimento desta casa. Você está ouvindo 18 horas. Que confusão, né? Que confusão durante a sessão plenária da Câmara Municipal de Manaus. Ouvimos aí o vereador Rodrigo Guedes num bate-boca com o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis. Olha, pelo jeito esse embate não termina aí não. E a tranquilidade vai passar longe essa semana da Câmara Municipal de Manaus. A Corte do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, cassou hoje, por unanimidade, o mandato do vereador Sandro Maia do DEM. A Corte entendeu que o vereador cometeu abuso de poder econômico e político ao usar o instituto que leva o nome dele para captar votos nas eleições de 2020. A cassação deve ser imediata e quem vai ocupar a cadeira de Sandro Maia é o ex-vereador Gilmar Nascimento, também do DEM, que recebeu 4.714 votos.
Eu conversei essa tarde com o vereador Sandro Maia e ele disse que vai recorrer da decisão. Karime Carlão. Artemisa Gadelha, agora quem está na mira do Ministério Público do Amazonas é o prefeito de Manacapuru, Beto D'Angelo, que é investigado por falta de criação de um centro de acolhimento de animais no município. Explica pra gente essa história. Pois é, muitos animais estão na rua ali em Manacapuru. O promotor do Ministério Público do Amazonas, Cleper Neto, destacou que a presença de animais soltos, cães, gatos, entre outros animais nas ruas da cidade de Manacapuru, que fica distante da capital amazonense 100 quilômetros, quase 100 quilômetros, tem gerado transtornos como acidentes de trânsito, agressões a pessoas, além da sujeira, por dejetos, dispersão de lixo e riscos de transmissão de doenças. Mediante toda essa situação, Karime, o Ministério Público do Amazonas instaurou aí um inquérito civil para apurar a omissão do prefeito Beto D'Angelo do Republicanos em viabilizar a criação de um centro de acolhida e tratamento de animais. Karime Carlão. Artemisa, a pauta agora é um vídeo que acabou viralizando nas redes sociais do desembargador Uiedo Simões. Durante sessão virtual do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador derrubou um fundo falso que representava uma biblioteca. A situação virou até meme, por isso o deputado estadual Fausto Júnior propõe moção de apoio ao desembargador Uiedo Simões. Isso mesmo, Carlão. Além do deputado Fausto Júnior, outros parlamentares também se manifestaram em solidariedade ao desembargador Uiedo Simões pelo episódio que ganhou repercussão nacional e apoiam essa moção de apoio, aí ao magistrado. Como você disse, durante sessão virtual aí do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Uiedo Simões usou um fundo falso que imitava uma biblioteca e foi derrubado por ele sem querer. Se você estiver acompanhando o 18 horas pelo Instagram e pelo YouTube, você pode também verificar as imagens. Olha, um dia após o vídeo viralizar, Uiedo Simões se explicou nas redes sociais. Segundo ele, o painel serve para preservar a intimidade de seus familiares que precisam transitar pela residência quando está participando das sessões remotas do tribunal. E aí ele conta ainda que a história dele não se resume a um mero cenário e mostrou dessa vez a biblioteca real dele. Finalizou dizendo que deve tudo aos livros. Karime Carlão. Muitíssimo obrigada, Artemisa Gadelha. Quem nunca, em tempos de reuniões online, nunca passou por algum aperto ao vivo ali, Muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite. Uma ótima noite para vocês também. Ok, agora são 6 horas e 28 minutos e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, o governo do Amazonas não cumpre lei federal dos 60 dias para início do tratamento de câncer. Inclusive, nós já comentamos bastante sobre esse assunto aqui, não é isso, Karime? Exatamente, foi reportagem da Odineia Araújo, agora 6 horas e 28 minutos aqui em Manaus, e daqui a pouco você confere aqui no 18 horas. O Ministério Público do Amazonas aponta ilegalidades em promoções de oficiais do Corpo de Bombeiros, assinadas pelo governador Wilson Lima. É o nosso assunto daqui a pouco. 6h28. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para hoje e também a madrugada, a madrugada de quarta-feira. Hoje é terça. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 25 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 92%. Mix. E o nível do Rio Negro voltou a baixar depois de 4 dias estável. De ontem para hoje, hein? O nível baixou 2 centímetros. Agora a cota no Rio Negro, lá no Porto de Manaus, é de 23 metros e 90 centímetros. 18 horas. O Ministério Público do Amazonas aponta ilegalidades em promoções de oficiais do Corpo de Bombeiros assinadas pelo governador Wilson Lima. Isso, Karime, olha só, e de acordo com o órgão, as promoções ocorreram sem que os oficiais estivessem incluídos no quadro de acesso. O quadro de acesso é a relação dos oficiais aptos para as promoções
por antiguidade, por merecimento ou por escolha previsto por lei, inclusive. Pois é, olha, a corporação não comentou o assunto, tá? Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. As denúncias de ilegalidade nas promoções começaram ainda no ano passado, logo após a assinatura em 30 de agosto pelo governador Wilson Lima. Em setembro de 2021, o promotor de justiça Antônio José Mancilha entrou com ação na justiça, pedindo que as promoções de 9 oficiais superiores do Corpo de Bombeiros fossem anuladas por não observarem os trâmites normais. De acordo com o Ministério Público do Amazonas, houve irregularidades na promoção de major para tenente-coronel dos seguintes oficiais: Andrei Barbosa Costa, Jusélio da Silva Monteiro, José Wilson Pereira Gonçalves, Jean Clisley Feitosa da Silva, Karina Oliveira dos Reis, Silome Souto Arraes, Suiane de Souza, Mário Aníbal Gomes da Costa Júnior e Alexandro Leal da Silva. O Ministério Público também pediu o retorno deles aos quadros que anteriormente ocupavam. No dia 12 de novembro, o juiz Leonei Filiolo concedeu o pedido de liminar, determinando o afastamento dos oficiais dos postos de tenentes-coronéis, com imediato retorno aos quadros anteriormente por eles ocupados. O governo tinha 15 dias para cumprir a decisão, sob pena de multa diária no valor de R$10 mil, a serem aplicadas diretamente ao comandante-geral da corporação. O governo do estado recorreu da decisão e o desembargador Délcio Santos deferiu o pedido de efeito suspensivo, ou seja, paralisou a execução da sentença até que a causa seja julgada. Para o desembargador, a partir dos argumentos da Procuradoria do Estado, fica claro que a anulação da sentença traria repercussões anormais, tanto aos seus beneficiários quanto ao interesse geral. Já segundo a ação do Ministério Público, está claro que as informações e documentos comprovam que as promoções ocorreram sem que fossem observados os preceitos legais. Além disso, os oficiais não estavam incluídos no quadro de acesso do Corpo de Bombeiros. O quadro de acesso é a relação dos oficiais aptos para as promoções por antiguidade, por merecimento ou por escolha previsto por lei. Segundo o promotor, já nas contrarrazões do processo, a manutenção do efeito suspensivo à decisão agravada, na realidade, é o que acarretará lesão grave aos cofres públicos. Conforme o Ministério Público, os oficiais estão enriquecendo ilicitamente por conta da ilegalidade nessas promoções, e o aumento no salário a que tiveram direito com a promoção dificilmente será devolvido aos cofres públicos. O 18 Horas tentou ouvir o Corpo de Bombeiros e as associações de oficiais bombeiros sobre a posição do Ministério Público, mas até o fechamento da reportagem, apenas a Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas enviou resposta. Por meio de nota, a entidade disse que, por envolver associados nos 2 polos da ação, não se manifestará sobre o caso. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E agora vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do 18 Horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Então, temos aí um novo partido, União Brasil, que já nasce gigante, não é isso mesmo? Agora é oficial, não é não? Agora é oficial. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. É oficial. O TSE acaba de aprovar a criação do partido União Brasil, sigla resultante da fusão dos partidos Democrata, o DEM, com o Partido Social Liberal, o PSL. A decisão saiu agora há pouco na sessão do TSE e foi decisão por unanimidade. O relator do processo foi o ministro Edson Fachin, que votou favoravelmente ao pedido de registro eleitoral e de fusão entre os 2 partidos. O colegiado seguiu o voto do relator. O Ministério Público Eleitoral também deu parecer favorável. Finalizado esse processo no TSE, o União Brasil passa a ser de fato e de direito um partido com o número 44. A gente vem dizendo, Karime, que agora há pouco você disse também que a União Brasil é um partido que já nasce rico, né? Porque como deverá ter a maior bancada do Congresso Nacional, o União deve ter uma das maiores fatias do fundo eleitoral e bastante tempo na propaganda eleitoral. Mas parece que não vai ser bem assim, Karime.
Não vai ser tão fácil assim, sabe por quê? Porque já existe um movimento arquitetado, principalmente pelo senador Flávio Bolsonaro, de tentar implodir o partido, tirar o máximo de parlamentares para que o partido enfraqueça, obrigando as lideranças da União a caminharem ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que está em segundo lugar nas pesquisas, com risco de perder logo no primeiro turno. E com a ajuda do União Brasil, Bolsonaro teria apoio e dinheiro para seguir em frente e tentar chegar ao segundo turno. Muitos parlamentares do DEM e do PSL, que são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, e também aqueles que já anunciaram apoio a Sérgio Moro, deverão sair da União no mês que vem, quando abrir a janela partidária, período autorizado para a troca de partidos. Ou seja, é provável que a União Brasil sofra muitas baixas entre março e abril, caindo de 89 parlamentares para 70 ou 60 parlamentares. Se isso ocorrer, já não será mais a maior bancada do Congresso Nacional. Isso pode comprometer o valor do fundo eleitoral e o tempo de propaganda eleitoral. Por essa razão, as lideranças políticas da União estão ali, divididas, porque uns querem a aliança com o Sérgio Moro, do Podemos, e outros querem caminhar ao lado do presidente Jair Bolsonaro. E ainda tem a situação dos diretórios estaduais, pois em alguns estados ainda não há consenso entre algumas lideranças dos estados e dos municípios. Tem muito cacique já fechado com Lula ou com Bolsonaro. E vale lembrar, Karime, aí no estado do Amazonas, a liderança da União, como disse Artemisa, é do ex-governador e ex-prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, que já está trabalhando em todo o estado para compor e fortalecer uma aliança na capital e nos municípios do interior. Karime e Carlão. Ei, Carlos Eduardo, olha só, essa inclusive já era até esperada, eu acho, já era pedra cantada. Olha só, o ex-ministro, o general Eduardo Pazuello, ele vai para a reserva e ele vai ser o quê? Candidato, né? Já tá aí, ele vai disputar que cargo na eleição este ano? Você já tem essa informação, esse conhecimento, Cadu? Sim, Carlão, o general Eduardo Pazuello pretende disputar a vaga de deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Sim. Embora ele tenha família em Manaus, até cogitou-se a possibilidade dele disputar as eleições pelo estado do Amazonas, mas essa possibilidade se enfraqueceu dentro da conjuntura política que o grupo de Bolsonaro está costurando. O melhor para ele, então, será disputar pelo estado do Rio de Janeiro. O fato é que o general Pazuello vai se aposentar na patente de general. Ele já informou o alto comando do Exército sobre a decisão dele. E assim que ele for para a reserva, ele vai se filiar ao PL, partido do presidente Bolsonaro, para disputar as eleições, que é uma forma de contribuir para fortalecer a coligação de Bolsonaro. Ou seja, Carlão, não se trata, ele não é um potencial candidato eleito, né? Ele vai estar ali fortalecendo a coligação dentro do estado do Rio de Janeiro. Carlão, eu não sei o que a gente pode falar a favor do general Pazuello, viu? Talvez a história dele dentro das Forças Armadas. Mas a lista de pontos contra ele é extensa, viu? Porque enquanto esteve à frente do Ministério da Saúde, ele foi um serviçal do presidente Bolsonaro, ajudando principalmente a atrasar a vacinação no país por motivos ideológicos. Ele deixou a boiada do Centrão passar, permitindo a compra superfaturada de vacinas Covaxin, crime de corrupção que foi evitado pela CPI da Covid-19. Aí no estado do Amazonas ele cometeu muitas falhas. Ele e o governador do Amazonas, Wilson Lima, falharam na comunicação, atrasando o atendimento às pessoas que morriam por asfixia nos hospitais em janeiro do ano passado, desencadeando a crise do oxigênio. Em vez disso, ele ajudou a distribuir cloroquina nos hospitais, junto com a Capitã Cloroquina, para ser o tratamento precoce. Ou seja, em vez de distribuir oxigênio, deu preferência ao tratamento precoce. Por essas razões, o general Pazuello foi indiciado pela CPI da Covid-19 por crimes contra a humanidade. Portanto, Carlão e Karime, quando a gente vir o general Pazuello como candidato, a gente vai lembrar de tudo que ele fez pelo presidente Bolsonaro e não pela saúde do Brasil. A gente vai lembrar daquela frase fatídica:
As vacinas chegarão no dia D. Era o que eu ia falar. No dia D e hora H. Era o que eu ia falar. Que se eu, ainda bem o que eu não... candidato do dia D e hora H. E ainda bem que eu não estava nesta coletiva. Você faz ideia, Carlos Eduardo, de como estávamos aqui no estado do Amazonas nesse janeiro, naquele então janeiro de 2021, todos morrendo por Covid, desesperados pela notícia da vacina. O mundo inteiro já estava vacinando e nós desesperados. Nós estávamos precisando dessas vacinas. É lógico, né? Antes de embarcar, Pazuello falou na imprensa que a vacinação no país começaria por Manaus, pelo número absurdo, né, de casos e de mortes. Né? Não. Daí na coletiva de imprensa, quando ele chegou aqui em Manaus, perguntaram para ele quando que a vacinação ia começar. Daí ele disse essa frase clássica, né, vai começar no dia D e na hora H. Foi a resposta que ele deu para o povo amazonense. Ainda bem que eu não estava nesta coletiva. Eu acho que eu seria E não vamos esquecer daquele episódio no shopping, aí em Manaus. Sem máscara. Ele entrou sem máscara, né? Pávolo. Mostrando perfeitamente o lado, de que lado ele está. Debochado. Negacionismo. Debochado, né? Bom, Carlos Eduardo, o que mais de importante aconteceu aí no Congresso Nacional para a gente encerrar? Karime, nesse momento acontece a sessão do Congresso Nacional que analisa os vetos do presidente Jair Bolsonaro. E nessa sessão, os deputados e senadores decidiram adiar a votação sobre o veto presidencial ao projeto de lei que prevê a distribuição gratuita de absorventes para meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade. A análise do veto foi adiada porque não houve acordo entre os parlamentares. Por essa razão, o tema foi retirado de pauta antes mesmo do início dos trabalhos. Para a gente lembrar, Karime, esse projeto obriga o governo federal a distribuir gratuitamente absorventes para estudantes dos ensinos fundamental e médio, mulheres em situação de vulnerabilidade e presidiárias. Essa proposta passou na Câmara, passou no Senado, mas encontrou ali a barreira, o veto do presidente Bolsonaro, alegando impossibilidade orçamentária. A gente falou muito sobre isso aqui no programa 18 horas. Você, inclusive, fez críticas importantes a essa matéria. Ainda não foi definida uma data para analisar esse veto presidencial. Talvez na próxima semana, na próxima sessão do Congresso Nacional, que ainda não tem data marcada. Mas nessa mesma sessão, Karime, os parlamentares derrubaram o veto presidencial ao trecho do projeto de lei que permite a compensação fiscal para as empresas de rádio e de TV com a veiculação da propaganda partidária que já está no ar. Quem está assistindo TV, ouvindo rádio, está acompanhando. Aqui e ali entra uma propaganda partidária, né? O partido fala, alguém de um partido fala em nome do partido, não pede voto, mas está falando sobre o partido. Com certeza isso daí já está no ar, aí no Amazonas, porque aqui no Distrito Federal já está bastante. Os veículos de comunicação estão tendo que publicar a propaganda partidária e essas empresas, então, pediram que houvesse uma compensação fiscal, o que foi aprovado pela Câmara, o Senado entenderam procedente, mas o presidente Bolsonaro vetou essa parte, alegando também impossibilidade orçamentária. E hoje esse trecho voltou ao texto do projeto de lei e deverá ser sancionado, permitindo que as empresas tenham essa compensação fiscal. Outro veto que está sendo analisado nesse momento, Karime e Carlão, é o veto integral ao projeto de lei que obriga os planos de saúde a cobrirem os gastos de clientes com medicamentos de uso domiciliar e oral contra o câncer. Essa é uma matéria muito importante e tudo indica que o veto vai ser sim derrubado. Volto com vocês, Karime e Carlão. Muitíssimo obrigada pelas informações, Carlos Eduardo, direto de Brasília. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente, um abração. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau, boa noite. Agora são 6h43 e você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Em Manaus vai intensificar a vacinação infantil contra a Covid na zona urbana e rural. Pelo menos 44 mil crianças foram imunizadas entre os dias 17 de janeiro, quando começou a campanha de imunização, e hoje de manhã. Olha, Karime, para ampliar a vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde vai intensificar as ações na zona rural, em Rodoviária e também Ribeirinha. A meta é vacinar 20 mil crianças e a novidade será a garantia da lancha escolar para transportar o público de 5 a 11 anos até os pontos de imunização. Interessante. Vamos saber os detalhes agora com a repórter Nathalie Moraes.
44 mil crianças já estão imunizadas contra a Covid-19 sem nenhuma ocorrência registrada. E para avançar ainda mais na vacinação infantil, nas zonas rural, rodoviária e ribeirinha, a partir desta quarta-feira até o próximo sábado, as equipes de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde farão uma busca ativa do público de 5 a 11 anos, com lanchas escolares cedidas pelas redes de ensino municipal e estadual. Na comunidade Bela Vista do Jaraqui, aproximadamente 1.500 crianças serão atendidas, incluindo as que moram no entorno da localidade. As novas estratégias foram definidas em reunião entre a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com as Secretarias de Educação Municipal e Estadual. Segundo o subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, que participou do encontro, as ações são uma continuidade da campanha Retorno às Aulas Seguro. Então a gente vai ampliar bastante nesse sábado essa ação. Seja a ação ele vai perpetuar, vai continuar nessas unidades desde quarta-feira em diante, mas sábado vai ter uma mega ação de vacinação para o público voltado entre 5 a 11 anos. A mobilização na zona rural rodoviária será dividida entre as escolas municipais Abílio Alencar, no quilômetro 35, da estrada AM010 que liga Manaus a Itacoatiara, e Neuza dos Santos, situada na comunidade do Pau Rosa, na BR-174 que liga Manaus a Boa Vista. A somatória das duas zonas rurais tem a estimativa de vacinar 4 mil crianças do público-alvo. Já na zona rural ribeirinha, a comunidade Bela Vista do Jaraqui e outras 30 situadas no entorno serão contempladas na ação. A chefe da divisão de apoio à gestão escolar da CEMED, Uda Soares, explica que o grande diferencial serão as lanchas escolares para a busca ativa na zona rural ribeirinha. Nós agora estamos também com a parceria da SEDUC, uma ação que vai envolver Sensa, CEMED e SEDUC. Nós estamos continuando com os nossos polos de vacinação já existentes e nós vamos ampliar agora a demanda das escolas ribeirinhas, né? Nós vamos sair com lanchas no Rio Amazonas, no Rio Negro, a fim de vacinar também as crianças ribeirinhas. Aqui na capital serão disponibilizadas pela CEMED 6 escolas da rede municipal de ensino e 5 escolas da rede estadual cedidas pela SEDUC. Segundo a secretária executiva adjunta da capital da SEDUC, Arlete Mendonça, a atuação da secretaria ajudará na ampliação dos pontos de vacinação e transporte gratuito para as crianças de 5 a 11 anos. Estaremos aí com 5 escolas no sábado nessa mobilização, fazendo toda essa sensibilização com os alunos de 5 a 11 anos, né? As crianças de 5 a 11 anos. E a secretaria vai estar aí com as 5 escolas, né? Em cada zona da cidade, 7, com as portas abertas de 9 da manhã às 16 horas para fazer esse atendimento desses alunos. Na zona rural rodoviária, 2 escolas atenderão o público infantil. E na zona rural ribeirinha, mais 2 unidades de ensino estarão à disposição. No total, somando os novos pontos de vacinação, mais os 5 pontos estratégicos que já estão disponíveis em Manaus, 20 pontos de vacinação infantil estarão disponíveis para a faixa etária de 5 a 11 anos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 48 minutos em Manaus. Daqui a pouco, aí no 18 horas, você confere 62,5% das mortes por Covid-19 no Amazonas registradas este ano são de pessoas não vacinadas ou com as doses atrasadas. Em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Vamos ouvir então. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 71% e 94%. E a forte chuva que atingiu Manaus na tarde desta terça-feira deixou muitas ruas alagadas. Na Avenida Torquato Tapajós, o volume de água foi tão intenso que as laterais da pista ficaram inundadas, atrapalhando a passagem de veículos. Segundo a Defesa Civil, foram registradas 2 ocorrências durante a chuva. A primeira foi um deslizamento de barranco lá
lá no bairro Cidade Nova. Ninguém ficou ferido. E também foi registrado o desabamento de um muro lá no Coroado. E apesar do susto, também ninguém ficou ferido. Mix. Entrevista do dia. E o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, o ASPROM sindical, está denunciando a falta de diálogo do governo do Amazonas para dar início à negociação da data base de 2022, Karine. Pois é, e para falar mais sobre esse impasse, vamos conversar agora com o coordenador de comunicação do sindicato, Lambert Melo. Muito boa noite, diretor. Seja coordenador, seja bem-vindo ao programa 18 horas novamente. Então, a Secretaria de Educação se recusa mesmo a abrir as negociações, é isso? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes da Rádio Mix e também aos internautas que acompanham. Infelizmente, é verdade. É uma prática continuada de todos os secretários que passam aí pela SEDUC de terem essa postura autoritária e de não dialogarem com o sindicato dos professores. Já era assim na gestão do Luiz Fabiano e agora continua sendo assim na gestão da senhora Maria Josefa Chaves, e que nós esperávamos que hoje ela tivesse essa dignidade de receber a diretoria do sindicato junto com a comissão de professores da base, porque nós na semana passada estivemos lá na sede da SEDUC, fizemos um ato público. Por conta do ato público, nós fomos recebidos lá por uma assessora da secretária, uma senhora chamada Jenner, e essa senhora agendou para o dia de hoje, 8 de fevereiro, às 10 horas da manhã, uma audiência com a secretária. Mas no dia de ontem, já no finalzinho da tarde, nós recebemos o telefonema desta senhora Jenner, dizendo que estaria sendo cancelada a audiência com a secretária e que não teria previsão na agenda para quando é que ela teria tempo de receber o sindicato dos professores. Então, lamentavelmente, a gente percebe claramente que não há vontade política da secretaria da SEDUC e nem do governo Wilson Lima de ter esse diálogo com os professores e principalmente de não respeitar a data base da categoria, que é agora, daqui a 20 dias, no dia 1º de março. A gente aproveita aí a grande audiência da Rádio Mix, Karine e Carlão, para fazer essa denúncia para toda a sociedade amazonense, porque o que o governador Wilson Lima diz na imprensa é que ele trata todo mundo bem, que ele recebe todo mundo, que ele é democrático, que ele dialoga, e a verdade é totalmente diferente. Então nós queremos que a sociedade amazonense saiba que esse governador, infelizmente, é um irresponsável e não dialoga com a própria sociedade. Olha, coordenador, o que os professores estão reivindicando? Qual é o percentual de reajuste que vocês querem? Nós temos uma projeção para o período de 12 meses que vem de março de 2021 e vai até fevereiro de 2022, portanto, nós ainda temos 2 inflações para serem divulgadas, a de janeiro, que não foi divulgada ainda, e a de fevereiro, que ainda vai se concretizar. E essa projeção indica, Carlão, 12% de inflação, pelo menos, né? Podendo ser mais do que esse percentual. Então nós estamos inicialmente exigindo os 12%, mas se a inflação oficial do IBGE for superior, logicamente que vamos exigir aquela que será a oficial do IBGE. Além disso, nós temos as bases anteriores de 1,09, que não foi pago nessas datas bases anteriores que o governo está devendo para os professores. E mais grave ainda, nós estamos exigindo também os retroativos das datas bases anteriores que o governo também não pagou para os professores. E além desses pontos, nós temos mais 20 itens na pauta de reivindicação que nós já encaminhamos para a secretaria, onde se trata aí de toda a carreira do magistério e das nossas condições de trabalho. Agora, coordenador, e se esse impasse continuar, e o que o sindicato pretende fazer? Existe uma possibilidade real de greve? Existe sim. Nós estamos dizendo que
a nossa categoria passou muito tempo sem fazer greve, até o ano de 2008. Mas do ano de 2018 para cá, nós já fizemos 3 greves no governo do Wilson Lima. Nós fizemos uma no governo do Amazonino, que foi de 2018, fizemos 2019, 2020, 2021 já no governo do Wilson Lima. Então a nossa categoria, ela já está aprendendo a reconhecer a sua força, na sua união de luta, e nós estamos dizendo para a sociedade amazonense que, como este ano é um ano de eleição estadual, nós temos urgência na definição do nosso acordo da campanha salarial, para que nós não sejamos prejudicados pela legislação eleitoral que impede, a partir do mês de abril, que se pague reajustes salariais aos trabalhadores. Então nós estamos sim dispostos ao diálogo, estamos buscando essa conversa por todos os caminhos, mas se o governador Wilson Lima continuar sendo intransigente, irresponsável, negligente, como ele está se portando agora, não haverá outro caminho, Karine e Carlão, a não ser uma nova greve dos professores da capital, aqui em Manaus, por conta desse desrespeito que esse governo vem tratando com os professores. Ok, obrigado. Muitíssimo obrigada pelas suas informações. Conversamos com o coordenador de comunicação do sindicato, Asprom Sindical, Lambert Melo. Muitíssimo obrigada pelas suas informações, pela sua participação no programa de hoje. Valeu. Nós agradecemos em nome do sindicato e da categoria. Boa noite. Obrigado. 6h56 e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, e nós voltamos a falar sobre a importância da vacinação contra a Covid-19. Isso porque 62,5% das mortes por Covid no Amazonas registradas esse ano são de pessoas não vacinadas ou com doses atrasadas. Olha, Karime, esses dados aí, eles só reforçam a eficácia dos imunizantes e a importância de você, ouvinte do 18 horas, buscar a vacinação, ok? Isso explica melhor pra gente a repórter Nathalie Moraes. O Amazonas registrou de janeiro a 3 de fevereiro deste ano 152 mortes causadas pela Covid-19, sendo 62,5% de pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, obtido por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Dos 152 óbitos confirmados, 35 são de pacientes que não tomaram nenhuma dose dos imunizantes disponíveis. 60 são de pacientes com esquema vacinal desatualizado, com aplicação de doses atrasadas. E 57 são de pacientes com o esquema vacinal atualizado. Para o secretário de Estado de Saúde, Anwar Samad, os dados mostram a eficácia dos imunizantes. Está mais do que comprovado que a vacina salva vidas e é a arma mais poderosa contra o coronavírus. Nós agradecemos a dedicação dos profissionais que atuam nesta campanha e a quem atendeu o nosso chamado e compareceu aos postos de imunização, e convocamos ainda quem não se vacinou para que o faça o quanto antes, para todos nós juntos vencermos esta pandemia. Aqui no estado já somamos mais de 6 milhões de vacinados, mas a diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim, reforça que além da atualização do esquema vacinal, é necessário também manter as medidas de proteção e vacinar as nossas crianças. A marca de 6 milhões de doses aplicadas é um indicador importante no combate à pandemia. O nosso desafio continua chamando agora a população para alcançar a cobertura vacinal no grupo infantil. Das 60 pessoas que vieram a óbito com esquema vacinal atrasado, 51 apresentavam comorbidades, entre elas diabetes, hipertensão, doença cardiovascular crônica, obesidade ou doença renal crônica. Entre os 57 óbitos registrados de pessoas com esquema vacinal atualizado, 54 apresentaram alguma comorbidade. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h59 e agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas com Karime Leão.
Foi registrado no Amazonas nas últimas 24 horas mais 10 mortes por Covid-19, sendo 6 ocorridas na segunda-feira e 4 em dias anteriores, elevando para 14.034 o total de mortes no estado. Ainda conforme o boletim desta terça-feira, a Fundação de Vigilância em Saúde registrou ainda mais 2.858 novos casos da doença, elevando para 551.934 o total de casos de Covid-19 no estado do Amazonas. Agora 6h59. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O assalto ao carro dos Correios nesta segunda-feira no bairro da Cidade Nova, em Manaus, só expõe ainda mais o caos na segurança pública no Amazonas. O carteiro, feito refém, teve que se jogar no carro em movimento, arriscando a vida para se livrar dos assaltantes. Uma cena chocante que gerou revolta e viralizou nas redes sociais. O fato é que as facções criminosas tomaram conta da cidade e a polícia, impotente, brinca de colocar cavaletes nas ruas para tentar mostrar presença ostensiva. O que a população quer é policiais nas ruas, viaturas circulando, fazendo policiamento ostensivo. O que se quer realmente é um serviço de inteligência que previna o cidadão das ações criminosas. O que os amazonenses exigem é o combate ininterrupto à criminalidade. Não dá para aceitar o Amazonas assumindo o topo do ranking nacional da violência. Estamos perdendo a guerra por incompetência, por falta de vontade política de garantir segurança à população. Ninguém mais se sente seguro e isso é inaceitável. Que o governo exerça o seu papel imediatamente. O Amazonas precisa de menos propaganda e mais ação real. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue na melhor de Manaus. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.